Todas as sortes de bênçãos. Olha, nós aqui mais uma vez incansáveis. São 11 horas e 40 minutos aqui no Rio de Janeiro e aí também certamente com diferença de alguns estados. Bem-vindos sejam todos, muito obrigado pela alegria, muito obrigado pela companhia, meu carinho, o meu respeito, a minha gratidão a cada um de vocês que se reúnem. Olha, já tivemos um papo agradável hoje, 5h20 da manhã. Olha, uma mensagem maravilhosa, um demônio chamado ódio. Olha, recebi um testemunho de uma irmã que estava odiando, falou que o marido queria morrer, claro, identidade preservada. Que testemunho maravilhoso. Acordou hoje de manhã, viu a mensagem, chorou junto com o marido. Olha, um casamento foi salvo para a glória de Deus. Bem-haja pela sua vida. Quero dar boas-vindas aos novos inscritos agora. Já houve um acréscimo no nosso canal. A cada dia cresce para a glória de Deus. Este é o canal da Igreja em Espírito e em Verdade. Eu sou Geraldo Moraes, teu irmão em Cristo, e o nosso chamado aqui é confronto com o Evangelho, tá? Algumas pessoas ontem, adeptos desta nova seita que está surgindo aí, nos atacaram. Que você parte por confronto pessoal. Eu não, me confrontaram pessoalmente. Eu fui confrontado pessoalmente, tá bom? E eu confronto com o Evangelho. Eu tenho direito de defesa. As pessoas me confrontam falando da minha roupa, do que eu como, que eu prego de manhã, de tarde, de noite, e ninguém vai lá confrontar ninguém. Quando eu confronto com o Evangelho, os adeptos da seita vêm para cima de mim. Não adianta me ameaçar, não adianta entrar no canal, não adianta ligar para mim, mandar mensagens igual mandaram ontem, mal criadas, tá entendendo? Nós estamos num país laico, eu prego aquilo que eu entendo que é o Evangelho. Cada um segue aquilo que entende. Ninguém é obrigado a me ouvir nem concordar comigo. Estamos num país laico, tá bom? Bem-vindos sejam todos. Bom, gotas de sabedoria. Vamos para frente, que lá também tem gente, não é isso? Bem, gotas de sabedoria. O tema é as colheitas de uma vida carnal. Ontem entrou em contato comigo um abençoado, me disse: você diz que quem semeia colhe. Eu falei com ele: eu não digo, eu leio, está escrito no Evangelho. Então o senhor vai ter que me explicar. Eu disse: para aí, eu não tenho que explicar nada. Então como é que aquelas crianças que morreram, elas colheram o quê? Eu disse: abençoado, elas não colheram nada, mas quem praticou aquilo, com certeza vai colher. E eu quero então participar dos irmãos quando alguém fizer esta pergunta que tem a origem em Adão, em trazer confusão. Vocês lembram quando o filho de Davi, oriundo da relação sexual de um adultério com Batseba, o filho nasceu, aliás, a mulher ficou grávida, Deus feriu a criança, ela colheu o quê? A criança, para ser morta, colheu o quê? Nada. Mas o fruto, este fruto, aquela criança, filho de Davi e Betseba, em que Deus feriu e ela veio morrer, ela não era o fruto da desobediência? Então, ela, a criança, não colheu. Mas os pais, em especial Davi, porque a mulher estava submetida ao rei, Davi colheu. O texto diz que a espada jamais se apartou da casa dele. Então, a criança foi ferida, era o fruto de um adultério. Deus, pela sua soberania, feriu a mulher, e ele é soberano, feriu a criança. E Davi, a espada jamais. Amon estrupou a irmã, Tamar, e várias coisas aconteceram. Entende? Então veja bem, a criança
não colheu nada para receber, mas quem cometeu o ato certamente colheu. E Deus, naquele caso específico, feriu a criança que era fruto de um adultério. Não podemos aqui sondar a mente de Deus, mas cada um ser humano, e os que têm o Espírito de Deus, tem uns que vai viver um mês, a criança vem para ensinar alguma coisa, e o Espírito retorna. Outros vão viver 2 anos, 10, 40, 100, tem pessoas que vão viver 110 anos, cada um segundo o propósito de Deus. Ouça, abençoados, Deus não vê a morte como o homem vê. O homem vê a morte sempre como uma tragédia. O pai ou a mãe pode ter 100 anos, o homem não aceita a perda. Porque o homem vê a morte como tragédia e desespero. Deus vê a morte física como o encerramento dos seus planos. Por quê? Porque o espírito, ele não tem idade. Tanto faz o espírito que está aqui dentro dessa matéria ficar 100 anos, como ele ficar um dia. O espírito, ele não tem idade, ele vem revestido de carne para cumprir um propósito. E algumas matérias têm o propósito de ficar um dia, nascer e retornar ao espírito, ficar 3 meses e ensinar alguma coisa. Às vezes é fruto de uma insistência, de uma obediência, e Deus tem os seus desígnios. Deus não vê a morte como o homem vê a morte como uma tragédia. Deus vê a morte biológica como o retorno, como a volta para casa. Ele reveste o espírito de carne com um propósito. Alguém pode durar, repito, um dia, como pode durar 100 anos. Não importa, o espírito aqui dentro não envelhece, não tem idade. Tá bom? Que fique claro assim a pergunta desse abençoado, que fica aí ouvindo aí essas seitas heréticas, trazendo confusão. Mas esse é um canal que tem um princípio básico no Evangelho de procurar esclarecer. Tá bom, meu amado? Vamos lá. Quais as colheitas de uma vida carnal? Vamos ler o que diz Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Vamos a uma aula de interpretação. Vamos a uma aula de hermenêutica bíblica, de exegese na graça de Deus. Em momento nenhum podemos nos permitir pegar um versículo isolado e criar em cima disso as nossas próprias convicções, conjecturar, devagar, pensar além do que convém. Em hipótese alguma podemos fazer isto. O princípio bíblico da pregação e da leitura é examinar texto e contexto. É você entender perfeitamente o que diz o Evangelho da graça de Deus. Tá bom? Vamos ler devagar. Temos aí mais ou menos 20 minutos na hora do meu almoço, meio-dia, 1h eu retorno. Muito obrigado, abençoado, pela sua generosidade aí. Receba sem limites pelo seu amor, meu irmão Danilo Guedes. Muito obrigado. Olha aí, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos analisando. Ora, o que é impiedade? Impiedade é maldade, é crueldade praticada pelos ímpios, praticada por homens maus. Diz também que a ira de Deus se manifesta sobre impiedade e perversão. O que é uma perversão? É o homem devasso, promíscuo, pervertido. Ora, se impiedade e perversão fosse a vontade de Deus, e quem comete impiedade é a carne do homem, quem comete a devassidão é a carne do homem, então, se a impiedade e a perversão
fosse uma vontade de Deus, Deus não se manifestaria ira contra essas coisas. Consegue compreender? Significa que impiedade e devassidão e perversão são atitudes carnais que trazem uma ira como colheita. Se fosse vontade de Deus, Deus não iria manifestar ira. Ou você conhece alguém que pratica a vontade de Deus e Deus manifesta ira? Claro que não. Jesus de Nazaré disse algo interessante em Mateus capítulo 7, versículo de número 9. Se os vossos filhos pedem pão e vocês não dão pedra, se os vossos filhos pedem peixe e vocês não dão serpente, quanto mais o vosso Pai lhe dará coisas boas. Então, se eu faço a vontade de Deus, logo eu recebo coisas boas do Pai. Agora, se comete perversão e impiedade, o que é que se manifesta? Está escrito aqui que se manifesta o quê? A ira que se revela, a ira que se mostra, a ira que se manifesta. Então, existem seitas surgindo no meio da graça de Deus, dizendo que a perversidade, que a impiedade, ela é cometida como vontade de Deus, porque foi a vontade de Deus. O texto de Paulo, o pregador, fundador, que trouxe o fundamento, diz que não é. Então, toda voz contrária a estas verdades que eu estou te mostrando, é uma voz anátema, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, todos os homens que praticam maldade terão uma colheita. Qual? A ira de Deus. E isto são os homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, são homens que são filhos da perdição, são os vasos da ira. Por exemplo, houve um homem que entrou dentro da escola, matou umas crianças. A pergunta desse irmão aqui foi o que aquela criança colheu. Ela não colheu nada, ela não plantou nada, mas nós não conhecemos os desígnios. A exemplo do filho de Davi com Betseba, semeou o que para colher a morte? Nada, mas Deus manifestou o seu juízo. Nós não sabemos o que aconteceu com aquela criança, se Deus estabeleceu um propósito de trazer um ensinamento, mas com certeza o homem que cometeu esta impiedade vai se revelar contra ele a ira de Deus. Ele sim semeou, ele vai colher, porque não foi vontade de Deus. Se fosse vontade de Deus, ele não seria punido, porque ninguém pode praticar uma vontade de Deus, amando de Deus, com o conselho de Deus e determinação de Deus, e Deus cobrar. Não existe essa possibilidade. Então ele diz no versículo de número 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então a ira de Deus se manifesta nesses homens. Mas por que a gente conhece? Porque a ira de Deus não se manifesta nos filhos. O que se manifesta nos filhos é a disciplina. Então qual é a consequência de uma vida carnal? Se for filho da perdição, ira. E se for os filhos de Deus, disciplina. Neles nós conhecemos a ira, não em nós. Porque como filho, a ira não se manifesta em nós. A ira não se revela em nós. O que se revela em nós quando erramos e se praticarmos atitudes carnais fora da vontade de Deus, não é ira, porque somos filhos, é a disciplina. Paulo disse, olha, se vocês estão sem disciplina, praticando impiedade, praticando perversão, não tem disciplina, então vocês são bastardo. E nos tempos de Paulo, o bastardo era o filho do outro rejeitado, e aí vem ira. Porque aqui está o fundamento. O seu filho, por mais que erre com você, você tem ira contra ele? Diga para mim com sinceridade.
Você consegue ter ira do seu filho a ponto de matá-lo, de ferir? Não. Por mais que o seu filho erre, o que você faz com ele é discipliná-lo. Agora, se alguém entra dentro da sua casa e ataca a sua esposa, machuca o seu filho, no ímpeto de proteção familiar, o que é que você faz? Se manifesta com ira, dá uma paulada, joga água quente, dá uma vassourada, tiver um berimbau igual ao meu, você já arrebenta no focinho, entendeu? Então, a atitude das vidas carnais, as colheitas das vidas carnais, no filho da perdição, se manifesta a ira, e nós conhecemos a ira de Deus neles. Mas nos eleitos, o que se manifesta, sabe o que é? É a disciplina. E Deus me livre, porque eu não quero ser um filho disciplinado. Eu quero ser um filho galardoado, um filho abençoado. E é por isso que nós ensinamos neste canal a você não se meter com as obras da carne. Paulo disse então no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os homens estão procurando desculpas e jogando a responsabilidade da sua carne em Deus. Paulo disse, olha, os atributos invisíveis de Deus são manifestados desde a fundação do mundo. Todos os homens que praticam impiedade e perversão manifestarão nele a ira de Deus. Aqui embaixo Paulo está dizendo, tais homens, esses homens que praticam impiedade e perversão, são indesculpáveis. Não tem desculpa. É ira de Deus que vai se manifestar. Por quê? Porque não fazem a vontade do Pai. Depois ele diz no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. Sabem que aquilo não é da vontade de Deus, mas praticam. Sabem perfeitamente que devem glorificar a Deus, mas não glorificam. Eles tornaram a criatura igual ao o Criador, igual à criatura. Este é o perigo de alguém entrar no ensino herético. Este é o perigo de a pessoa atribuir ao Deus, ao Pai dos Espíritos, aquilo que é a maldade, impiedade e perversão dos homens. Como é que eu vou praticar uma impiedade e sei que sou passivo de ira e vou dizer que isso não sou eu, vou jogar as responsabilidades para com Deus? Paulo disse o seguinte, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram louco. É uma loucura. Assim como Jesus de Nazaré deu o exemplo de quando o seu filho pede pão, você não dá pedra, eu vou te dar um exemplo. Quer ver o que é uma loucura? É você roubar uma mulher, tirar a carteira dela, tirar todo o dinheiro e jogar a carteira dentro da minha casa. Sabe o que você está fazendo? Você está forjando um roubo cometido por você em mim. Quando a polícia vier e roubo é crime, vai achar a carteira na minha casa, me responsabilizar por algo que eu não fiz. Um insulto à soberania de Deus. É uma falta de temor a Deus. É brincar com o sentimento e o caráter de Deus. Alguém atribuir as coisas praticadas, as impiedades e a perversidade da maldade humana, da maldade do homem, da natureza humana, a Deus que é santo, que não compactua com nada que a carne do homem pratica. Isto aqui é o homem se tornar louco, responsabilizar Deus. Deus já disse desde o começo, disse a Noé, não tornarei a destruir a terra por causa do homem, porque já é mau os seus desígnios desde a sua concepção. Nós temos que aprender a ter temor a Deus, assumir a nossa responsabilidade e não brincar com Deus a tal ponto de dar carta branca para as atitudes carnais. Se você for filho, virá sobre a sua vida disciplina,
Mas se você for o filho da perdição, e a maioria deles que pensam assim é porque querem álibi para suas paixões carnais, querem tirar a culpa de si, querem arrumar álibi para aquilo que praticam à luz do dia e querem jogar isto no colo do Pai. Mas a ira de Deus, disse Paulo, vai se manifestar. Versículo de número 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como ave de quadrúpedes e répteis. É o que acontece com esta seita. A imagem de um Deus santo, a imagem de um Deus puro, a imagem de um Deus de amor, a imagem de um Deus intocável, se tornou semelhança de uma carne humana. Porque quando um homem entra dentro de uma escola com crianças inocentes e mata todo mundo, e alguém diz, ele fez isso pela vontade de Deus, está mudando a glória de Deus em semelhança de uma carne humana. E isto aqui, os nossos lábios não podem nem referir, porque com certeza isto são as práticas do homem. E disse no versículo 4, por isso, olha a ira de Deus se manifestando aqui, ó. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Veja, Deus não entregou a humanidade à imundícia. Deus estava manifestando a ira sobre a impiedade e a perversão dos homens. Esse texto aqui não está dizendo que a imundícia é a vontade de Deus. Não, está aqui a imundícia como a manifestação de uma ira a tais homens que tinham praticado impiedade e perversidade. Eles querem pegar esse texto e dizer, olha, a imundícia é Deus que faz. Está lá em Romanos 1, 24. Mas esqueceram de ler o contexto no versículo 18, que essas coisas aqui não é a vontade de Deus para o homem, isto é a ira aplacada pela desobediência. Como são filhos rebeldes, como rejeitaram a palavra e deteram a injustiça, qual foi a ira de Deus? O que Deus fez para manifestar a sua ira? Entregou esses homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. É isso aqui. Não adianta pegar um versículo solto e falar, mas Deus que entregou tais homens à imundícia. Se eles cometerem imundícia, foi por Deus que entregou eles. Não. Não é que eles cometeram esta imundícia, é porque Deus estava manifestando a sua ira. Quando Davi pecou, quando Davi adulterou e cometeu um homicídio, Deus não estava colocando o mal nele de uma hora para outra. Deus manifestou o juízo, a ira. Deus foi lá e disse que a espada jamais sairia da sua casa e o filho que nasceu dele não iria viver. Isto era a ira de Deus sendo manifestada, era o juízo de Deus, era a disciplina de Deus. Então aqui não está dizendo que todos os homens aqui Deus colocou imundícia, você vai viver numa imundícia porque isso é minha vontade para você. Não é isso que diz o texto e o contexto. A hermenêutica perfeita está mostrando que a ira de Deus se manifestou nesses homens porque eles cometeram impiedade e perversidade. E como a ira de Deus se manifestou, Deus entregou ele a imundícias para desonrarem. Paulo disse, o que neles são manifestos nós conhecemos como ira. Diz o versículo de número 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que eu estou vendo por aí. Uma verdade de Deus está sendo pregada. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é benditamente. Amém. Então nós não podemos transformar a verdade de Deus em mentira. A carne não é obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é amor, longanimidade, justiça, domínio próprio. Mas as obras da carne, Paulo disse que é prostituição, impureza. Isto não é obra de Deus, não é Deus inspirando ao homem. Isto não é Deus tocando no homem. O homem está aqui e o Espírito Santo vem e diz, agora você deita com esse homem, beija na boca dele, abraça, fala que isso aqui é o meu amor que você está recebendo. Não é isso.
Isto aqui são obras da carne. Você consegue entender que Deus não faz sexo? Se Deus não faz sexo, ele não pode inspirar um homem para fazer sexo. Nós não estamos condenando quem faz isso. Nós estamos mostrando que isto é o desejo da carne do homem. Eu não estou aqui dizendo que você que faz isso é errado, vai para o inferno. Não é isso. Entenda o que eu estou falando com sabedoria. Eu estou dizendo que os desejos da carne do homem não é desejo do Espírito Santo. Você está entendendo perfeitamente? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo de número 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. É para fazer morrer ou é para continuar? Para fazer morrer. Se é para fazer morrer, quem pratica não está fazendo a vontade de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha aí a tua natureza terrena. Não é a natureza espiritual. A natureza espiritual pratica o que é bom, o que é de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Eu vou ler esse texto aqui na Bíblia Viva, que eu achei ela muito interessante na Bíblia Viva. Olha só, olha só. Olha só. Portanto, fora, olha isso aí, hein? Leia comigo aqui. Eu sou um pregador do Evangelho. Aqui não tem história, conversa fiada, não. Aqui é a leitura do Evangelho. Veja bem se eu falo de mim mesmo ou falo pelo Evangelho. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas. Abafem os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Desejos malignos da carne, coisa má, não é do Espírito Santo. Depois ele diz, não se metam em pecado sexual, impureza, imoralidade e desejos vergonhosos. Não adorem as coisas boas desta vida, pois isso é idolatria. A ira terrível de Deus está sobre aqueles que fazem tais coisas. Ora, se a ira de Deus está sobre quem pratica a imoralidade sexual, como é que se pode dizer que a imoralidade sexual, a carne faz a vontade de Deus? Da onde é que se tira isto? De uma mente carnal, de uma mente pervertida, que ensina que a impiedade e a perversão da natureza humana é vontade de Deus. Isto é uma seita no meio da graça que não tem respaldo no Evangelho. Aliás, o Evangelho não, Deus mesmo não aceita essa prática. Olha o que aqui diz, eu vou voltar no versículo 6. Portanto, aqui na tua aí é 7. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas. Abafem os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Não se metam em pecado sexual, impureza, imoralidade e desejos vergonhosos. Não adorem as coisas desta vida, por isso é idolatria. Olha aí, a ira de Deus está sobre aqueles que fazem estas coisas. Versículo 8, vocês costumavam fazê-las quando a sua vida ainda era parte deste mundo. Versículo 9, entretanto agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas roupas aprodecidas da ira, o ódio, a blasfêmia e as palavras obscenas. Não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam com toda a sua perversidade é que fazia essa espécie de coisas. Agora está morta e desapareceu. Quem é que fazia todas aquelas coisas, impureza e imoralidade? Era Deus? Ou diz que era a nossa natureza? Então eu não quero praticar isso e dizer foi Deus. Não, eu tenho que evitar isso para que Deus não diga foi você. É filho, disciplina, correção e açoite. É filho da perdição, eu manifesto a minha ira. E aí pode vir de várias maneiras. Nos dias de Paulo ele entregou tais homens para desonrarem os seus corpos entre si. O homem deixou o seu contato natural e as mulheres até o uso de sua natureza. Eu não sei como que se manifesta a ira. Alguns podem ser da maneira que for, porque como ele é soberano, ele usa o vaso de ira para cumprir os seus propósitos,
Ele usou Tito para manifestar a sua ira e ir lá julgar Jerusalém. É o propósito de Deus. Ele usou Judas como vaso de ira para entregar a Jesus. Ora, alguém tinha que trair Jesus. Ele não ia colocar Pedro. Por quê? Porque em Pedro, como filho, ele não ia manifestar a sua ira. Pedro, Deus manifestava a disciplina. Sabe lá as coisas que Pedro passou, sendo filho, por causa das coisas que ele fazia. Mas Deus nunca, jamais ia manifestar a ira em Pedro. Ele manifestou a ira em quem? Em Judas, que era o filho da perdição e tinha já sido profetizado que iria trair a Jesus. Ele não ia colocar Pedro. Pedro era terra boa, Pedro era filho, e sobre os filhos não há ira. A ira está sobre quem comete impiedade e perversidade. Isto aqui deve ficar bem claro na tua mente, que você está vivendo em graça, e não se deixar corromper por essas perversidades que andam falando por aí, por essas seitas heréticas em que coloca Deus como responsável pela prostituição, pelo homicídio, como se um homem fosse robô e Deus falasse: em dado momento você vai estuprar, quando a polícia te pegar você diga: não, eu estou fazendo isso em nome do Deus Altíssimo. E a polícia: tá bom, foi Deus que mandou e Deus é soberano. Entende isso aqui, meu amado? Você entende perfeitamente que você tem que... vou ler mais uma vez. Gostaram? Vocês gostaram? Hein? Vocês gostaram dessa frase aqui na Bíblia Viva? Fica bem claro que isto aqui não é para ser praticado pelo cristão e colocar a culpa em Deus, e sim assumir que é a sua natureza humana que deve morrer. Vamos ler? Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, abafem os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês, não se metam em pecado sexual. Deus não avisou aí pela palavra? Sim ou não? Sim. E se você fizer, se for filho, vai ser disciplinado, que isso não é a vontade de Deus. A doutrina está dizendo para você abafar, para você não fazer. Como que você vai fazer e vai dizer que é Deus? Hein? Manamanaia. Hein? Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, abafem os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Não se metam em pecado sexual, impureza, imoralidade e desejos vergonhosos. Não adorem as coisas boas dessa vida. 7. A ira de Deus está sobre aqueles que fazem estas coisas. Vocês costumavam fazê-las quando sua vida ainda era parte deste mundo. A gente fazia isso, meu irmão, quando a gente estava lá, só com uma natureza ativada. Mas quando o Evangelho veio, ativou a nossa vida, o Evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, o Espírito foi ativado para ter discernimento entre o bem e o mal. Porque o que é que nós colhemos da noitada? Das noites dormidas, de cama em cama, de peito em peito, de droga em droga, dormindo na boca de fumo, gastando todo o seu dinheiro, traindo, sendo traído. O que é que nós colhemos quando nós vivíamos disso? Hein? Então isso tudo tem que ficar para trás. Isto era a nossa vida lá atrás, antes do Espírito Santo fazer parte da nossa comunhão com Ele. Depois ele diz no versículo 9, entretanto agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas roupas apodrecidas da ira, o ódio, a blasfêmia e as palavras obscenas. Não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam com toda a sua perversidade é que fazia essa espécie de coisa. Agora ela está morta e desapareceu. Versículo 11. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo, que criou esta nova vida no íntimo de vocês. Ai! Entendeu? Que a vontade de Deus está no nosso espírito para praticar o que é correto? Você entendeu que um pregador autêntico, verdadeiro, tem que ensinar a palavra como ela é, não justificar a natureza humana, não responsabilizar essas coisas que devem ser arrancadas? Você está entendendo aonde está a verdadeira mensagem do Evangelho? Entendeu agora? Aí está. Efésios capítulo 5, versículo de número 5. Olha o que Paulo diz.
podem estar certos disso. O reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém que seja impuro ou ganancioso. Pois a pessoa gananciosa, na realidade, é uma idólatra, ama e adora as coisas boas desta vida mais do que a Deus. Ora, se impureza da carne estivesse fazendo a vontade de Deus, porque Deus é soberano, ora, por que é que Deus então diz que não é do reino? Deixa eu botar na Bíblia, revista e atualizada, depois eu volto aí. Olha aí, olha aí. Sabei, pois, isto. Efésios capítulo 5, versículo 5. Sabei, pois, isto. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se uma pessoa que comete impureza com a sua carne, e ela está cometendo isso com a sua carne porque é a vontade de Deus e Deus é soberano, que Deus criou a carne, e se Deus criou a carne e o homem comete impureza, é porque Deus sabia desde antes da fundação do mundo. Se isto fosse uma verdade, por que é que Deus então não dá o reino a essa pessoa? Claro que isto é uma falácia que está envolvendo pessoas que querem viver de forma impura e não estão aí herdando o reino, porque o evangelho não pode mentir. Olha lá, olha lá, olha lá. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, impureza, vida de promiscuidade, disse Paulo e diz Geraldo, ninguém vos engane com palavras vãs. Ah, são palavras vãs. Por quê? Porque por essas coisas, uma vida de impureza, de carnalidade, não é a vontade de Deus. Na verdade, quem pratica essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pegou? Ah, se praticar impureza e lascívia, não é da vontade de Deus, não. Isso aqui é atração para a ira dele. E quem vem ira é quem? Os filhos da desobediência. Então você, se for filho e cometer essas coisas, não adianta que não foi Deus que mandou, porque ele vai corrigir, vai disciplinar e vai açoitar a todos aqueles que ele ama. Então, portanto, me ouça, Geraldo Moraes, ministro de uma nova aliança junto com vocês. Portanto, me ouça, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Vocês foram chamados para viver uma santa vocação. Vocês devem esmurrar o corpo de vocês. Vocês não devem se entregar à paixão lascívia, à promiscuidade, à impureza. Se vocês forem filhos de Deus, Ele vai disciplinar vocês, Ele vai corrigir vocês e Ele vai açoitar vocês. Mas se vocês forem filhos da ira, como está surgindo muito botando as unhas do lado de fora, vocês podem se preparar, porque com Deus não se brinca. Ele vai manifestar a ira sobre vocês, porque quem pratica essas coisas, diz o Evangelho da graça de Deus, que nos representa, diz que sobre as pessoas que praticam essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Este é o canal da igreja em espírito e em verdade, pregadores do Evangelho da graça de Deus junto com vocês, que também são ministros de uma nova aliança. Esta é a mensagem que deve estar nos seus lábios. Se um irmão nosso cair na carne, não vamos julgá-lo, vamos levantá-lo e vamos admoestar e dizendo, saia da disciplina, venha viver a essência do Evangelho, fazei morrer a vossa natureza terrena. Não culpe Deus pelos seus atos libidinosos. Deus não pratica o sexo, Deus não assalta, Deus não deita com mulher e Deus não deita com homem. Deus é espírito, Ele criou uma nova vida no espírito de vocês, para que vocês se submetam à palavra dEle, para que vocês rechaçam tudo aquilo que é profano, para que vocês evitem a aparência do mal e vivam sobre esta terra, sobre a proteção sobrenatural do Pai dos Espíritos. Recebe aí, recebe aí, recebe aí. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe aí, dá glória a Deus, meu amado. Essa é a verdade do Evangelho. Assim é, assim é. Vou chegando devagarinho, vou chegando devagarinho, vou chegando devagarinho, vou chegando devagarinho. Eu vou chegando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Eu vou chegando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Eu vou chegando, eu vou chegando, eu vou chegando.
Beijo do GG. Até amanhã, 11h40, hein?